Olá! Estamos na nossa terceira aula, não é mesmo? Nossa, e como passou rápido, não é verdade? Vocês lembram? E lembrem sempre de que é necessário pesquisar e procurar, se necessário, caso tenha alguma dúvida também, postar no fórum, me procurar e também o professor presencial, ok? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, não fiquem com vergonha, tá? Todos nós estamos aqui presentes para sanar qualquer tipo de dúvida de vocês. Então, é importante vocês lembrarem que o fórum também, ele é um espaço onde a gente pode estar interagindo, né? Vocês podem estar colocando algumas imagens, fotos, falar o bom dia, o parabéns, né? Então, é importante a gente ter essa interação dentro do fórum. Então, aproveitem esse espaço. E o contato também é interessante para a nossa evolução, ok? Então, agora nós vamos iniciar a nossa aula e vocês prestem bastante atenção e não se esqueçam também, ao verificar o vídeo, se caso estiver fazendo a sinalização rápida, utilizem a estratégia da câmera lenta para que o sinal ele seja realizado mais devagar e vocês possam entender e ficar claro o sinal, ok? Mas se, por exemplo, eu fazer o sinal e não ficar claro, vocês podem postar no fórum ou até mesmo perguntar para mim ou a professora presencial qual o sinal que é esse que nós estaremos explicando, certo? Vamos começar a nossa aula então? Vocês lembram que na última aula eu expliquei um pouco sobre a questão dos números? Lembram? Então agora eu vou mostrar para vocês 4 tipos de números dentro da Libras e como são utilizados. O primeiro que eu mostrarei é os números cardinais. Esses números cardinais é o mesmo que eu mostrei na aula passada: o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses números, como que eles são usados? Eu posso estar utilizando, por exemplo, como número de telefone, número de caixa postal, o número da casa, número de um banco, também número, por exemplo, no sapato. Eu posso utilizá-los de diversas formas, até mesmo para a idade, não é mesmo? Por exemplo, eu, Michele, eu tenho 37 anos. E você, qual a sua idade? 22, 21, 25, 28, 30, 40, 50. Então, vocês podem perceber que o número ele está dentro de um contexto. O outro número que eu estarei apresentando esse segundo, na verdade, ele tem como nome cardinal, que é os números cardinais. Mas nós podemos utilizá-lo como forma de quantidade. Qual a diferença? O que muda? O 0, 1, 2, 3, 4. Antes, nós utilizamos assim. Veja a diferença. 1, 2, 3, 4. Perceberam a diferença entre um e outro? Somente essa. É a questão da quantidade. Por exemplo, eu utilizo até 4. Eu tenho 2 celulares. Eu tenho 3 mesas. Tenho um filho. Eu tenho 4 alunos que estão faltando a aula. Então, eu posso utilizar de diversas formas, como esse, por exemplo. Deixe-me pensar. Tenho 5 lápis. Utilizo da mesma forma, número 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número 11, eu não posso utilizar dessa forma, ok? 11, 12, 13, assim não. Né? A gente utiliza mais desta forma. 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e assim por diante, ok? Esses dois tipos são praticamente os principais. Vamos ver outros tipos de números? O terceiro tipo de números, quais são eles? Os ordinais, que é, na verdade, de ordem. Eu passei em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, somente. Então, por exemplo, na fila, eu estou em quinto lugar. Ou, um outro exemplo, meu carro está estacionado, por exemplo, no sexto lugar, no sexta vaga. Agora, um outro exemplo, o meu carro está no 10, então, ele está localizado no 10º lugar. Então, um outro exemplo, num concurso, por exemplo, eu estudei, passei e fiquei na classificação ali em 14. Então, por exemplo, eu passei naquela classificação, naquele lugar de número 14, né? Então, não vou utilizar assim, eu só coloco até o 9. 12, 13, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. 10º lugar, 11, 12, 13 e assim por diante. Tudo bem? O outro exemplo é o exemplo do dinheiro, do monetário, né? E como que nós vamos utilizá-lo? Por exemplo, R$1. Veja a movimentação do meu sinal. R$1. R$2, R$3, R$4, 5, R$6, R$7, R$8, R$9, R$10, R$11, R$12. Viram que é necessário acrescentar esse sinal do real? Então, antes não precisava, eu fazia já dessa forma. Até o 8, 9, até o número 9, R$9. A partir do 10 eu utilizo dessa forma, que é diferente desses sinais. Primeiro, segundo, olha o sinal de movimentação, ó. R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, R$6, R$7. Entenderam? Ficou claro? Então, estudem bastante, pratiquem. Agora, vocês vão observar nesse slide aí que eu mostrei para vocês, e da letra A até o final, e vão fazer a leitura de todos os sinais, né, de todas as frases, e vão treiná-las. Por exemplo, como se fosse uma resposta para que vocês possam estar se esforçando na prática, ok? Então, se caso vocês tiverem alguma dúvida, procurem os plantões, tá? Juntamente com o professor presencial, para que vocês possam fazer esse esclarecimento das suas dúvidas, ok? Que a gente possa compartilhar também essas experiências nos plantões. Tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia, também sobre o caro e o barato. Vejam mais à frente os exemplos que eu vou explicar. Por exemplo, televisão é muito cara, né? Vejam aí o sinal, ó, minha expressão é caro. Olha o meu olhar. Verifica um outro modelo, outro exemplo. Esse celular é barato. Olha a minha expressão, ela é mais tranquila, observaram? Barato. Vocês viram o sinal de barato e caro? Prestem atenção. Comprar, pagar, vender, trocar ou trocar.
posso utilizar esse sinal também. Observem na frase, por exemplo, na primeira frase. Comprei um computador bom. Comprei um computador bom. Na segunda frase, vender. Olha o sinal de vender. Vendi um computador velho. Na terceira frase agora. Comprei um computador parcelado em prestações. Um quarto exemplo. Vou trocar este computador. Ele está velho. Vou trocar. Mas vejam bem. Se na Libras eu utilizar esse sinal, trocar o computador velho, qual que é esse significado? Que eu vou comprar um novo. Vou comprar um computador realmente novo. Porém, agora se eu utilizar o computador, esse sinal de computador, e utilizar o trocar dessa forma, nesse sinal, que eu posso utilizá-lo também dentro da Libras, não quer dizer que esse sinal trocar não. Esse que eu vou comprar um novo. Esse sinal, eu já vou utilizá-lo como se nós estivéssemos fazendo uma troca. Você me dá o seu e eu te dou o meu. Então, perceberam a diferença do sinal? Ok? Então, treinem adiante. Diálogo agora. Olá, boa tarde. Eu quero comprar um computador que seja bom, mas também barato. Ok, eu tenho duas opções, 2 computadores bons. Um custa 2.000 e o outro custa 1.500. Nossa, caro! Eu tenho um computador lá em casa. Esse computador você trocaria e daria um desconto? Ok, podemos trocar sim, mas você vai pagar à vista? Pagar agora? Ok? Ok, pago sim, vou buscá-lo. Em minha casa, o computador. Ok. Então, vocês perceberam a forma da minha posição, dos meus ombros nesse diálogo? Eu não precisei movimentar, fazer dessa forma, não é verdade? E não preciso realmente. Basta somente que eu faça esse movimento dentro do diálogo e perceba quem está falando. É a mesma coisa da troca de olhares entre as pessoas. E é importante também colocar a expressão, né? De forma diferente. Ok? Então, é simples. Vocês vão conseguir também fazer dentro de um diálogo, obedecer esses sinais. Por exemplo, esse sinal aqui está abaixo, como se fosse um desconto. É usado esse sinal, ok? Agora que você já aprendeu um pouquinho do alfabeto, o ABC, aprendeu algumas coisas em Libras, vou pedir para que vocês façam realmente a prática do alfabeto, para que vocês possam soletrar de forma rápida. E também vou mostrar a vocês que o soletrar é a mesma coisa de tomar emprestado algumas palavras do português. Vamos utilizar de forma rápida na Libras. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. De forma devagar e depois vou fazer mais rápido para que vocês percebam e pratiquem também dessa forma, ok? O primeiro exemplo, PAI, pai, que pode ser usado dessa forma, desse sinal. Porém, esse sinal a gente pode também fazê-lo soletrando, digitando. No caso, P-A-I. PAI, perceberam o movimento? De forma rápida. Parece que retiramos o A, perceberam? Um segundo exemplo. Vou e vai. Olha. Vê aí. Vou. Ou vai. Perceberam a forma rápida? O outro exemplo. Vou. V-O-U. Vou. Mais um exemplo. Nunca. N-U-N-C-A. Nunca. Olha a forma como eu fiz. Bem rápida, não é verdade? Vai.
vai. Observem os sinais. O que eu quero explicar com isso, né? O principal do vai. Esse segundo sinal, ele é utilizado de uma forma diferente. Por exemplo, não é como ver. Vou colocar, por exemplo, estou indo em uma loja. E aí eu experimentei um sapato muito bonito. E eu me identifiquei com ele, combina com o meu vestido e etc. Porém, eu chamei uma amiga e falei com ela assim: você viu que sapato bonito? Você viu? Perceberam o sinal de ver? Eu não falei com ela: você viu ou vai? Não, não foi dessa forma. É como se a gente utilizasse, por exemplo, eu te falei. Por exemplo, a criança tá ali correndo. E aí eu falo com ela: criança, cuidado, se você correr demais você vai cair. E a criança ignora, né, esse conselho, ela acaba caindo. E aí eu posso utilizar, viu? Eu falei. Então eu posso utilizar dessa forma. Ok? Entenderam? Perceberam? Bom, agora eu vou explicar para vocês sobre as horas. Como nós utilizamos a hora de forma correta. Às vezes, algumas pessoas realmente fazem confusão com relação a esse sinal de duração, por exemplo. É diferente. Então, nós temos que perceber isso dentro da Libras, essas diferenças. Vou explicar mais à frente. Vocês viram, por exemplo, algumas regras que eu mostrei, não é verdade? Então, na primeira, nós identificamos o quê? Dentro da Libras, nós não temos, por exemplo, dois números. Vou exemplificar. Qual a hora agora? 16 horas. Não existe isso, tá? Nós utilizamos dessa forma, 4 horas da tarde. Ou um outro exemplo, 21 horas. Usamos 9 horas da noite. O 9 mais a noite. O segundo exemplo que também nós podemos colocar é os sinais de manhã, tarde e noite. Ou, por exemplo, de madrugada, 2 horas da madrugada, 3 da madrugada. Ou podemos usar meia-noite, que é o sinal de meio-dia mais noite, 12, né, mais a noite. Então, o significado realmente posso colocar como dia, meio, no caso, né, de 12 à noite, ou 12 à noite, dessa forma. Um outro exemplo que a gente pode estar explicando é de 1 até 4 horas, que nós usamos, por exemplo, por quantidade. 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde. 5 da tarde, 6 da tarde. Ok? Não vamos usar dessa forma 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde. É uma forma incorreta. Utilizamos dessa forma. Tudo bem? Um outro exemplo também, que eu vou estar falando para vocês, é a questão do 30 minutos, que varia um pouquinho na questão da linguística. Por exemplo, nós utilizamos meia hora, ou podemos utilizar 15 minutos, né? Que o significado é esse, meia hora, 15 minutos. Utilizado ali com o indicador na face. Então, é como se seguisse ali o roteiro ali do relógio, na questão dos minutos, certo? Entenderam as regras? Então, nós também podemos informar a questão de nunca utilizar também, por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dessa forma. Como se fosse a questão da duração. Então, eu vou viajar 2 horas. Viajei com um período, por exemplo, de 3 horas. Demorou chegar, vamos dizer, 3 horas de duração. É 1 hora exata. Compreenderam? Então, evitem, por favor, essas confusões. Ok? Então, vamos adiante na questão das horas. A expressão de horas, por exemplo, que a gente pode estar identificando. Quantas horas? Percebam a expressão da minha sobrancelha, da posição do meu rosto. Aprenderam? Quantas horas? E agora, quantas horas são?
Que horas são? Que horas? Perceberam o sinal? Como que faz? Dessa forma também? Ou dessa? Pode ser utilizada também? É livre, né? Para que vocês possam escolher qualquer um dos sinais, porém o sentido é o mesmo. Então, é importante realmente inserir a expressão dentro dos sinais, ok? Por exemplo, hoje, na verdade agora, como eu acabei de explicar para vocês, 3 da tarde, 6 da tarde ou 6 da noite. Vai variar, né? Depende, na verdade, de cada um. 9 da noite. 12 ou meio-dia. Posso utilizar também meia-noite, utilizando o sinal dessa forma. 3 da madrugada. 6 da manhã. 9 horas, no caso da manhã. Bom, vocês aprenderam a questão das horas, como que a gente pode utilizar, não é mesmo? Então agora, vamos nos esforçar, lembrando sempre da questão do diálogo, da posição realmente que vamos utilizar ali dos ombros, né? Da posição do sinal. Então, utilizando esse slide, leiam as frases e treinem sozinho em casa, ou se houver necessidade, junto com o tutor presencial, e você vai treinar o diálogo observando essas observações, ok? Vocês já treinaram bastante e precisam sempre treinar, praticar realmente. E agora, por exemplo, eu vou mostrar para vocês algumas coisas simples, né? Algumas frases, mas importantes. Vocês perceberam que quando eu sinalizo, eu utilizo um espaço determinado. Eu tenho um limite na minha sinalização, não é verdade? Eu utilizo esse espaço aqui, ó, sinalizando dessa forma, nesse meio. Então, eu realmente preciso me atentar a esse limite, a essas regras, ok? A esse espaço. Porque eu simplesmente não posso. Lembram que eu expliquei sobre o sinal namorado? Se eu fizer aqui dessa forma, vocês não vão conseguir visualizar o sinal, não é verdade? Ou aqui embaixo, ou na direita, ou na esquerda. Então, eu preciso realmente utilizar o espaço correto para o sinal, ou seja, neste espaço adequado. E é importante obedecer realmente essas regras, esses sinais. Por exemplo, na sua casa. Quando eu vou, por exemplo, visitar a minha casa, eu sei que tem um corredor ali, uma sala. Tem a sala de televisão, passando pelo corredor tem o meu quarto, do outro lado do corredor eu tenho a cozinha, ao lado da cozinha a copa, enfim, o banheiro. E na sua casa, como que é quando eu entro? Então, eu preciso visualizar realmente como é a minha casa, os espaços determinados, a porta, a janela, entro tem a sala de televisão, no corredor ali do lado eu tenho o banheiro, ao lado do banheiro eu tenho o escritório, meu quarto, logo após, em frente ao quarto, eu tenho o quarto de dormir, uma cozinha. Então, eu preciso visualizar de como realmente é aquele espaço da forma real para que eu possa sinalizá-lo no espaço. Eu preciso realmente falar a forma real para que quando você sinalize, o surdo ele tenha esse entendimento de como realmente está descrito a sua casa, onde que realmente existem os espaços na casa. Por exemplo, eu explico a sinalização nesse meio. Por exemplo, na minha casa, eu tenho a sala, logo após eu tenho essa, e eu faço movimento. Mas eu preciso estar sempre no meu lugar e determinar os lugares através da mão. Perceberam a diferença?
Eu não posso sinalizar andando ou movimentando. Eu preciso realmente estar sinalizado, parado. É como se fosse, vamos dizer, uma árvore plantada, né? Eu preciso estar verificando onde que está cada espaço, para que o surdo ele tenha esse entendimento real de como que funcionam os espaços, por exemplo, da minha casa. Agora vocês conhecem, na verdade, a imagem que eu mostrei? O Brasil, o mapa do Brasil? Então vocês observem lá, né, os estados do Brasil, a sua localização. Não é verdade? Que tem um lugar próprio, norte, sul, leste, oeste. Então, por exemplo, se eu estou aqui em Minas Gerais, certo? E aí eu preciso viajar, por exemplo, para Bahia. E aí eu posso, por exemplo, fazer dessa forma. Eu, por exemplo, nas férias, eu quero viajar para Bahia aqui. Eu posso utilizar dessa forma na minha sinalização? A Bahia, no mapa, ela está localizada aqui, não é mesmo? Não é embaixo. Por que eu estou sinalizando de forma para baixo? Está incorreto. Então, eu preciso realmente mostrar onde está a Bahia. Por exemplo, lá na Bahia é muito calor. Ou eu posso falar ali, nossa, o Nordeste é muito lindo. Mas vocês perceberam a minha sinalização? Florianópolis, por exemplo, é muito frio. E eu já fui. Olhem aqui no verbo ir. Eu fui. Olha como eu estou sinalizando. Eu também posso utilizar. Eu viajei de avião para Florianópolis e lá é muito lindo. Porém, também é muito frio. Então, eu posso utilizar eu vou, né? Por exemplo, aqui para esse estado, que é, vamos dizer, um estado lá do outro, eu posso fazer essa equiparação, porque tá próximos um do outro. Agora, eu não posso falar, por exemplo, a Amazônia, né? É muito lindo. Mas eu preciso utilizar o espaço real. Isso é importante. Visualizar, acompanhar com o olhar onde está a localização. Então, vocês também precisam fazer a prática desses sinais, dessa localização real de cada sinal. Então, se, por exemplo, você colocar de uma forma inadequada, realmente a sinalização ela não vai ficar correta. Então, precisem praticar, ok? Ficou claro? Caso tenha algumas dúvidas, podem me perguntar ou perguntar ao professor presencial que a gente pode esclarecer, ok? Chegamos ao final da nossa videoaula 3. Então, teremos apenas mais uma aula, que será a última. Então, agora, nessa terceira aula, se esforcem realmente, aprendam os sinais básicos, memorizem e, caso tenha alguma dúvida, procure para a gente poder compartilhar sempre, ok? Bons estudos a todos e lembrem sempre, entrem no AVA, que eu estarei esperando por vocês e a sua participação. Tchau, tchau!